Saudações, ó bastiões. Perceberam que eu mudei a entonação, né? Titi está meio aborrecido com vocês hoje. Vocês estão meio que mal educados, financeiramente falando. Pois é, último bastião, nosso papo de quarta-feira, educação financeira. E vocês estão mal educados. Vou botar todo mundo de cara na parede, de joelho no milho, vai todo mundo ser castigado. Se eu faço isso hoje em dia, eu saio preso. Pode não. Pode não. Educação financeira também é educação. Não é verdade, gente? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Meio de semana, quarta-feira, na luta, né? Como sempre, todos nós brigando aqui por um amanhã melhor. Mas está difícil, está difícil. Mas é uma coisa que eu sempre falo: política limpa, política honesta, uma política isenta, educação financeira e legislação, essas coisas deveriam ser ensinadas na escola. Porque quando você está estudando ali os primeiros anos, é quando nós temos a maior percepção sobre as coisas. E as coisas que realmente importam em nossas vidas, nós aprendemos é quando? É na primeira infância, na segunda infância. Vocês podem observar que o dia a dia que nós usamos da matemática, da história, da física, da química, física e química não, mas matemática, história, ciências que depois vira biologia, tudo que a gente aprende ali no início é o que é realmente marcante na vida das pessoas e que elas levam para toda uma vida. E eu entendo que educação financeira deveria ser objeto de disciplina nas escolas por conta da importância que nós temos que entender e absorver da vida. Por isso que este que vos fala, Arnaldo Vergueiro, seu Bastião, não é Sebastião, o seu Bastião. Tchãozinho, um abraço, irmão. E aí o que acontece? Nós precisamos ter esses conceitos e entender sobre educação financeira exatamente o quê? Por que as pessoas... Eu vou usar o português claro. Por que o brasileiro não gosta de falar em educação financeira? O brasileiro gosta de brincar com os outros. Mas já observaram como no passado era o português, era o japonês, o chinês, todo mundo vindo para cá e ganhando dinheiro. O português, na década de 40, 50, 60, até década de 70 e 80, até década de 70. O português, quando precisava contratar alguém, ele mandava vir de Portugal, dada a seriedade, o comprometimento que ele tinha com a causa. E eu escutei, eu sou neto de português, eu escutei em algumas situações do português falar: eu prefiro trazer alguém de lá para cá porque vai ter mais comprometimento, até em relação a esse ciclo da educação financeira. E aí, gente, nós entendermos o tabu cultural em torno do dinheiro, olha, dói, hein? E aí é exatamente esse início de conversa, que desde criança muitos aprendem o quê? Que falar em dinheiro é feio, que mexer em dinheiro, quantas vezes? Ah, porque dinheiro é sujo, dinheiro isso, dinheiro aquilo. E era assim que as coisas eram passadas para os mais novos. Mas ninguém sentava e conversava abertamente sobre o que é o dinheiro, a importância do valor. Valor é uma coisa, preço é outra. Entendam isso. Preço é o quanto o dinheiro custa para alguma coisa. Valor tem relação com o suor que foi naquele dinheiro que foi gasto. Valor é uma coisa muito maior do que o dinheiro. Entende? Vamos começar a pensar dessa forma. E aí, quando isso não é passado na infância, me perdoem, mas isso gera um conceito de adultos mal educados. Aí você, mas o adulto mal educado? Sim, financeiramente falando. Por quê? Porque ele não tem educação financeira.
Quando às vezes as pessoas falam, não, porque em alguns lugares nós precisamos reeducar. Não tem que reeducar, tem que educar, porque as pessoas não tiveram a educação. Como é que você vai reeducar o que não foi educado? Entende? Vou dar um stop aqui para falar sobre uma coisa, senão eu ia falar no final. Eu estou ficando velho, cabeça branca, daqui a pouco estou esquecendo tudo, e é por conta disso que, a partir da primeira semana de agosto, nós teremos o nosso primeiro curso de educação financeira. Serão 10 aulas, onde nós vamos falar sobre diversos temas. Na verdade, não é um curso, é um bate-papo que vai esclarecer exatamente os caminhos que nós temos que tomar para encurtar essa distância, adquirirmos um novo hábito, perfeito? Nós precisamos adquirir um novo hábito comportamental. Na prática, vou no popular, aprender a viver gastando menos. É isso. Aprender a viver gastando menos. E aí, gente, quando o assunto é esse, exatamente igual ao assunto de ontem, do endividamento, as pessoas têm vergonha de falar, têm vergonha de expor esse tipo de situação. E aí, muitas das vezes, por um constrangimento moral, ela gasta valores que ela não poderia ou não deveria gastar. E isso deixa uma lacuna em aberto que faz com que as pessoas, de um modo geral, elas finjam entender de finanças, de educação financeira, ela finge entender de finanças para ela demonstrar: não, eu sei o que é isso, mas eu sou pobre, eu não sou burro. Quando, na verdade, ela não é nem pobre, nem burra. Ela só é desprovida de uma informação extremamente valiosa para que ela consiga, vamos dizer assim, um amanhã melhor para ela e para os seus. E aí isso gera um constrangimento tão grande que essa pessoa, ela não busca uma solução, uma saída, fim do túnel para isso. Ela não busca isso. Não, não. Porque ela não teve esse contato, ela não teve esse ensinamento. Ninguém sentou para conversar sobre como é que se faz para lidar com dinheiro. Em determinados povos, as crianças aprendem a lidar com dinheiro com 4, 5, 6 anos de idade, 10 anos de idade, os caras já sabem como é que faz, como é que não faz. Mas isso aí, gente, é uma mentalidade. As pessoas têm uma mentalidade voltada para o ensinamento da vida financeira. E aí, gente, gera aquela suposta confusão, aquele, como diria uma humorista que tinha aí antigamente, aquele vucu, 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 que é o quê? É a discussão entre a riqueza e a aparência. As pessoas, eu não sei nem se elas querem realmente ser ricas, mas eu sei que elas querem aparentar que tem uma vida, que tem uma situação financeira onde está tudo bem, quando na verdade não está. E aí, aquele papo do carro, do celular, né? Do celular novo, uma situação aparente, muitas fotos em restaurante, uma necessidade de uma aceitação por parte da sociedade, isso é uma cobrança muito alta. Há 20, 30 anos atrás, isso não existia. Hoje, a cobrança dessa aprovação social, ela está acabando com a nossa sociedade, quando o assunto é educação financeira. Hoje você não consegue sair, dar uma voltinha, vou na rua rapidinho. Passou numa padaria, não sai menos que 50, 80. E aí, qual é o problema que está embutido nessa história? Uma coisa que é uma solução tecnológica e acaba sendo um problema porque você não tem noção, você não consegue mensurar esta situação, que é o quê? É o dinheiro estar aqui. O dinheiro está onde?
Ele está no teu celular. Hoje, agora, nesse exato momento. Posso fazer uma pergunta? Responde aqui embaixo, aqui no chat aqui embaixo. Quanto você tem na sua carteira agora, nesse exato momento? Eu duvido que você hoje tenha 200, 300, 400 reais, como no passado as pessoas tinham esses valores, elas sacavam dinheiro do banco às sextas-feiras para passar o final de semana com dinheirinho. Hoje em dia, tanto que hoje a impressão de papel moeda ela é absurdamente menor. Isso para a sociedade foi maravilhoso. O único problema é que dá para fazer a transferência, de preferência o Pix, para todo mundo, menos o ladrão. E aí, se você não tiver aquele valorzinho ali mínimo na carteira, você corre o risco de perder sua vida por conta desta ausência deste suposto papel moeda dentro da sua carteira. Eu tenho hoje carteira uma coisa valiosíssima. Eu tenho uma nota de R$ 1. Quanto tempo você não viu uma nota de R$ 1? Eu tenho uma guardada na minha gaveta, na minha carteira. Mas o dinheiro hoje é todo no celular. Então, como ele não está na tua mão, como você não está manuseando esse dinheiro, você perde a noção de quanto você realmente tem. E aí sai 50, 80, 100, 20, 30, 70, não sei o quê. Quando chega no final do dia, quanto você gastou? Eu hoje faço um exercício diário que é muito interessante. Bom, primeiro, tudo contabilizado, tudo anotadinho, tudo anotado, tudo, inclusive despesa fantasma. E aí o que você entende? Eu, às vezes, passo dias, como eu tenho tudo organizadinho, tudo controladinho para mim, eu, às vezes, passo dias sem gastar dinheiro. E aí, hoje, depois que eu desenvolvi isso, eu comecei a viver uma realidade, também vou dizer a vocês, eu não fui sempre assim, não. Hoje eu sou bem mais tranquilo. E aí é quando eu falo que você começa a ser uma pessoa financeiramente educada quando acontece uma coisa que muitos de vocês vão pesar a consciência nesse exato momento, mas é quando o mês acaba e o din-din ainda está na sua conta ou está na sua carteira. A ideia do dinheiro acabar primeiro que o mês não é normal na grande maioria das famílias brasileiras, mundiais, vamos dizer assim, por conta de ausência de educação financeira. E aí, na família, esse assunto não é falado, não existe o conceito ali de vamos conversar, vamos nos planejar sobre aquisições, não vai ter compra surpresa, não vai ter nada fora daquilo que seja organizado, planejado, planilhado. E aí, com esse conceito, nós começamos a ensinar aos mais novos o valor das coisas, não é o preço. Nós começamos a ensinar o que é valor, que é muito diferente de preço. Eu falo isso o tempo todo. E aí, gente, onde é que isso vai acabar desembocando? Vai chegar na ideia de que a solução começa por meio de uma nova postura. E aí, o dinheiro precisa ser tratado como uma ferramenta, não como um tabu. O dinheiro precisa existir para nos servir. Não somos nós que viramos escravos do dinheiro, que é o que acontece quando as pessoas estão o quê? Altamente endividadas. E aí, para colocar isso na cabeça das pessoas é muito difícil. E a educação financeira ela começa numa coisa chamada diálogo. O di vem de dois, lembra? Dissílabo, trissílabo. Então, o diálogo começa quando duas ou mais pessoas começam a conversar sobre aquele assunto, entendeu? Então, a ideia começa a encontrar a solução, a verdade, no exato momento em que ela assiste a uma realidade dentro da própria família. E deixando bem claro que entender que educação financeira não é uma planilha colorida do Excel, vocês já escutaram o tio Arnaldo falar isso aqui. Isso não é educação financeira, não. Isso aí também não é organização, não é planejamento. Isso é só uma planilha. A educação financeira é algo muito maior.
que nós precisamos ter. Entendeu, gente? Com esse papo assim, dito aqui, Arnaldo Vergueiro, este bastião que vos fala, se despede com uma singela mensagem aos vossos ouvidos. Se você não poupar, você estará lascado, ferrado. Porque uma coisa vocês podem ter a mais absoluta certeza: dinheiro não tem amigo. O dinheiro convive com quem sabe lidar com ele. Um beijo. Até amanhã, gente. Papo de amanhã, empreendedorismo, hein? Tamo junto. Tchau, tchau.